Olá pessoal, o evangelho de hoje é Lucas 3, de 10 a 18. Nesse episódio vemos João Batista, que é interrogado pela multidão. Mestre, o que devo fazer? E João Batista então responde: Se você tem duas túnicas, dê uma. Se você tem alimento, compartilhe. Numa época como aquela, ter alimento ou ter roupa não é algo que seria abundante como nos dias de hoje. Os tempos de carestia e de fome, de seca eram prolongados, então ter alimento em casa em reserva e partilhar com quem não tem era de fato um gesto grave, um gesto difícil de realizar, porque colocaria em risco também a própria pessoa que doa. Então, nesse sentido, doar um pouco do seu alimento era mais do que faz de fazer uma feira um pouco maior e deixar uma parte para quem é mais pobre. Era mais do que separar uma cesta básica para quem não tem nada, como nos dias de hoje a gente está habituado a fazer. Portanto, era mais do que um gesto de generosidade. Poderia significar também um gesto de justiça, porque afinal, se a carestia era para todos, não era justo que alguns pudessem ter, enquanto que outros morriam de fome. Não significava, por exemplo, como nos dias de hoje, que alguns possam ter necessidade por falta de emprego, por falta de oportunidades na vida, por não ter sido, digamos, introduzido em uma vida social que exclui cada vez mais as pessoas. Portanto, uma sociedade excludente como a nossa certamente teria muito mais a ouvir de João Batista do que simplesmente repartir o alimento. Então, se a gente tomar essa palavra de João Batista com o significado que ela tem profundo, que é de realizar a justiça na sociedade, então a gente vai ver que as outras respostas que ele vai dar aos coletores de impostos, aos soldados, também tem a ver com isso, com uma justiça institucional. Isto é, uma sociedade que seja realmente justa, não passa apenas por leis justas, mas passa também pelo comportamento individual, em que cada pessoa assume o seu compromisso com a justiça. Portanto, se eu tenho um empregado, se eu tenho alguém que está sob o meu comando, não adianta eu fazer caridade no dia do Natal, se por acaso durante todo o ano não pratiquei a justiça. Um salário justo, pago na hora certa, no dia certo, nenhum tipo de falcatrua, de jeitinho para diminuir o meu custo com aquela pessoa e, portanto, não pago integralmente os seus direitos. Ou quem sabe até mesmo o ambiente de trabalho não é adequado, humanamente sano, mas eu permito aquilo porque afinal quem está ali não sou eu, é o meu empregado e eu pago, então a obrigação é dele de suportar as condições de trabalho em que eu lhe exponho. Veja como todas as questões da justiça ou da injustiça não passa apenas pela lei, pelo fato que eu dou a cada um o que lhe cabe pelo fruto do seu trabalho, do seu empenho. Não, não é uma lei distributiva. É uma lei que parte do princípio. Se tudo é de todos, porque a criação, o mundo existe para todos, ter algo que impede que o outro tenha para sobreviver ou para viver dignamente é uma injustiça. Então, ninguém espere a lei, o juiz para determinar aquilo que é justo e o que não é. É a tua consciência. Portanto, a boa nova de João Batista é uma boa nova ousada, porque ameaça o sistema, o status quo. E cada um de nós, como cristão, é também chamado a não se limitar a uma justiça como essa, né? Nominal, mas aquela justiça que brota do coração. Se tudo é de todos, Deus é Pai, eu não posso permitir que o meu modo de fazer justiça não vá além do que a lei me permite. E que eu posso fazer justiça pensando no meu irmão. Portanto, ao dividir a túnica, ou melhor, dar uma túnica se eu tenho duas, distribuir, diminuir, ou melhor, compartilhar meu alimento, é fazer justiça sobre os bens do mundo, para que ninguém tenha, na medida em que outros não tenham nada. Nesse sentido, a palavra de João Batista despertou no povo, e por isso a segunda parte vai falar a dúvida: será ele o Messias? E João Batista vai logo recusar: não, eu não sou o Messias, eu não tenho a força daquele que há de vir. Ele vai batizar vocês no Espírito Santo. A força que virá dele vem do alto, não vem de mim mesmo, como essa que eu distribuo, simplesmente convidando a uma conversão. Portanto, o convite à conversão de João Batista é um preparar o caminho do Senhor. É claro que algumas imagens desse evangelho nos chamam a atenção, né? Desamarrar as sandálias não é apenas um gesto humilde, é um gesto de alguém que diz: eu não tenho o direito de assumir no lugar de Messias aquilo que só a ele pertence. Porque afinal, a sandália era na época um sinal, um símbolo de alguém que transmitia para outro um direito. Se eu vou transmitir um direito que me pertence a você, então eu tiro as minhas sandálias e lhe dou. Então João Batista diz: eu não tenho o direito de tomar as sandálias do Messias. Só a ele pertence esse poder, esta força, o Espírito Santo que vai ser derramado.
Portanto, acolher Jesus no Natal é também acolher a força do Espírito, uma força que encoraja, uma força que dá alegria, porque gera em nós um sentimento de bondade e uma força que a bondade tem, que é essa de considerar-se parte de uma criação, de um mundo que é feito para todos. Esse é o princípio da justiça. O mundo foi feito para todos. Quando vemos aí acordos internacionais para cuidar do clima, e quando o Papa Francisco nos fala de que os maiores e os principais, os primeiros que vão sofrer com os problemas climáticos que os países e os mais ricos promovem, é porque ele sabe e ele vê o quanto, se Deus fez tudo para todos, os mais pobres serão os primeiros a sofrer as consequências. E as estatísticas mostram que quem mais polui são os mais ricos. A proporção entre a poluição produzida por alguém rico e com alguém mais pobre é de 10 a 20 vezes mais. Portanto, vejam quanto a justiça pode permear todas as áreas da nossa vida. Nas relações familiares, nas relações do trabalho, entre amigos, nas relações com a natureza, praticar a justiça. É a única maneira de fazer o reino de Deus, a única maneira de fazer o Natal, essa boa nova, de fato acontecer na nossa vida. Que essa palavra de João Batista prepare o nosso coração, nos prepare para acolher Jesus, não só dia 25 de dezembro, quando estaremos reunidos em família, ou quando estaremos pensando, rezando juntos em torno do Natal, mas para viver o ano todo. Que Deus os abençoe. Boa semana.